Quem conhece essa imagem? Levanta a mão assim. Bastante gente conhece, né? O que significa? Setembro Amarelo. E esse mês de setembro, muita coisa está acontecendo na internet, muitas mensagens e muitas palavras falando sobre a questão de suicídio. E essa semana, na verdade foi sexta-feira, eu tive uma experiência muito engraçada, porque a gente, de forma geral, a gente sabe o que acontece, tem notícias, mas nunca é alguém que está próximo, nunca alguém que a gente teve algum tipo de relacionamento. E na sexta-feira, nós fizemos uma reunião, eu tive uma reunião, e começou-se a falar sobre os cuidados da vida. E uma pessoa que eu não conhecia. E nós começamos a conversar sobre como é que a gente cuida da vida, e como é que as coisas evoluem, e como é que a gente funciona, e aquilo que a gente está dando mais atenção ou menos atenção. E a conversa foi andando, foi caminhando. E lá pelas tantas, esse rapaz começou a falar. Ele falou assim, não, eu tenho... Porque uma das perguntas era, a gente tem mais facilidade para cuidar das coisas espirituais, emocionais ou físicas. Uma das coisas que a gente estava conversando. E eu falei, para mim é fácil responder, eu tenho uma dificuldade de cuidar das coisas que são da minha saúde física. Né? Não sou disciplinado para malhar, para correr, como um monte de bobagem, e a igreja fica chamando você para comer pizza, e eu também, né? Não ajuda. E aí eu falei assim, Aí ele falou assim, não, para mim é fácil. Para mim é mais difícil, é emocional. Aí ele começou a falar, e continuou a falar. Ele falou assim, não, porque eu tentei me matar várias vezes. Uau, aí eu falei assim, na hora eu parei, e aí eu comecei a conversar, na verdade, nós começamos a conversar e virou quase que uma entrevista, né? Mas aquilo me chamou muita atenção. E ele começou a falar sobre os traumas da sua vida. E a primeira vez que ele tentou suicídio foi quando o pai dele faleceu. E aí nós conversamos um pouco e ele comentou um pouco sobre o tipo de relacionamento que ele tinha com o pai, que era muito afastado, e depois esse pai ficou doente, e eles se aproximaram um pouco, e ele até percebeu um cuidado de Deus, hoje com entendimento, percebeu um cuidado de Deus nisso, porque houve tempo de uma reaproximação, e muitas vezes não acontece esse tempo, e depois, algum tempo depois, a mãe dele veio a falecer também, e aí a gente começou a conversar, e eu fiquei um pouco impressionado com a história, e comecei a refletir um pouco sobre isso, e comecei a olhar um pouco também para dentro de mim e ver pessoas que eu conheço, pessoas que relatam as suas dificuldades, os seus desafios, e eu comecei a pensar um pouco sobre isso e perguntar para Deus, Senhor, o que isso tudo tem a ver com esse tempo que a gente vai ter aqui? E o que Deus estava colocando no meu coração, Ele falando assim, Rodrigo, tem muita gente que está hoje sentada aqui, que se você vai perguntar, pô, cara, tudo bem? Está ótimo, vai te dar um abraço, mas por dentro está oco, está triste, está quebrado. E eu falei assim, mas por que isso está acontecendo? Como é que alguém chega a um ponto extremo desse, de querer tirar sua própria vida? E eu percebi, Deus colocava no meu coração assim, tem muita gente que está com dor, está doendo pelo lado de dentro. Isso a gente não consegue ver do lado de fora. E às vezes a gente sabe do que eu estou falando, eu e você sabemos, que se a gente quiser nós mascaramos, nós escondemos. Mas, como eu já falei aqui algumas vezes, eu gosto de conversar com você. É o você que deita lá no travesseiro à noite. Que muitas das vezes você precisa conversar e bater um papo, né? O tempo que você conversa e bate um papo com você mesmo, com mais intensidade. E às vezes, se você é casado, seu esposo está ali do lado e não tem ideia do que está acontecendo.
E eu comecei a conversar um pouquinho com Deus sobre isso. E Deus falou para mim, Rodrigo, a igreja, ela está trabalhando de uma forma no seu pensamento que está bem longe de mim. Ela não está percebendo o que ela está pensando. Ela não está cuidando propriamente daquilo que pensa. E eu quero conversar com você hoje, e com a ajuda do Espírito Santo, dar a você alguns alertas, dar a você algumas ferramentas, para que você possa cuidar propriamente daquilo que você está pensando. Eu botei um título para essa mensagem, está aí, ó, de dentro para fora. Tem muita gente querendo cuidar e cada dia que passa, mais se ouve falar de pessoas que estão buscando terapia e não tem nada de errado nisso, né? Por muito tempo, eu acho que até muita gente ainda hoje acredita que na igreja isso não... Não, gente, é importante, se você está passando por alguma dificuldade, procure ajuda profissional, sim, né? Mas tem muita gente que faz uma terapia, está procurando um coaching, porque está galgando e buscando um monte de saídas, mas dentro de todas as possibilidades que existem, dentro de si ainda continua um vazio, continua uma dor. E eu comecei a pensar um pouquinho sobre isso, e fui ver o que Deus pensa a respeito disso. E eu confesso que eu fiquei bem impactado com essa história, porque alguém que estava conversando comigo, sentado à mesma mesa, há tempos atrás, teve a iniciativa de tirar sua própria vida. Eu falei assim, cara, como é que pode isso? E eu comecei a pensar, e eu quero trazer alguns versos para você, porque Deus traz para nós alguns indicativos de que é importante a gente pensar e como a gente pensar. A gente pensa o tempo todo, mas muitas das vezes a gente não se percebe o que a gente está pensando. Como é que isso está acontecendo dentro de nós? E um dos versos que é mais claro para mim, a gente fala sobre isso, um monte de coisa na Atos, então, sobre eu já falei essa frase, a gente fala na Atos, né? Está anotado lá na minha apostila, bem grande. A qualidade do teu pensamento hoje pode dar a você um futuro brilhante ou miserável. E a gente fala isso na Atos, e é verdade, né? A maneira como você pensa. Ah, Rodrigo, mas... não, é verdade, a maneira como você pensa a respeito de si pode levar você a um futuro brilhante ou miserável. E, por um lado, eu ficava pensando, pô, é legal, isso você pode ser brilhante ou um pouco menos. Mas, quando eu comecei a pensar um pouco nisso, eu falei, cara, mas espera aí, essa qualidade do pensamento, se ela for extremamente negativa, se ela for extremamente forte, no sentido de tirar valor de si, alguém pode executar esse plano. E eu não tinha me atentado para isso. Falei, alguém pode levar a cabo sua própria vida, mas é por quê? Porque alguém falou alguma coisa? Não, é porque ela julgou que ela não vale mais a pena. Que não vale mais a pena viver. A dor de viver... Uma vez eu ouvi o pastor Neil Barreto falando isso, que o suicídio não é um apelo, não é um grito pela morte. Na verdade, ele é um grito pela vida. As pessoas que estão passando por uma situação como essa estão gritando, porque querem viver, mas a dor de viver é maior do que a dor de morrer. E eu fiquei pensando um pouco nisso, e eu quero trazer alguns versos para você, que falam um pouquinho sobre isso. Isso está lá em Provérbios, esse verso, Provérbios 23, 7. Diz assim, o homem, como o homem imaginou no seu coração a respeito de si mesmo, você tem uma imagem de si, sim ou não? Você tem uma imagem a respeito de você. E por incrível que pareça, depois de algum tempo para cá, eu tenho estudado um pouco mais sobre isso, tenho percebido como é que eu funciono, como é que as pessoas funcionam no pensamento, como é que é a forma de pensar. E isso é a maior verdade. A forma como você se vê, em algum nível, eu não sei te explicar como isso acontece, mas a maneira como você se enxerga, a maneira como você se vê,
é a maneira como você vai construir seu futuro. Você está caminhando nessa direção. E muitas das vezes, eu e você, a gente se enxerga de uma maneira muito legal, não muito legal. E às vezes a gente se olha, pô, eu não gosto de ser assim. Mas você não consegue mudar essa direção e você continua caminhando para lá. E deixa eu te dar uma notícia, você vai chegar lá. O problema é que, às vezes, essa imagem ela não é tão legal. Por um monte de circunstâncias, a gente pensa a respeito de si. Aí eu vou falar para você, estatisticamente, as pessoas, a humanidade, ela tem um pensamento a respeito de si que é inferior, é a menor do que realmente ela é. Todo mundo tem essa tendência de pensar a respeito de si de uma forma inferior, de uma forma mais negativa do que a verdade, de como ela é, de como as pessoas a veem. Você já recebeu um elogio, alguém já elogiou você e você não se julgou merecedor disso? Quem já? Levanta a mão com vontade, gente, porque é isso aí. A maioria de nós. Alguém falou, pô, cara, você é tão legal, e você mesmo não se acha tão legal. É bem doido isso, mas e o que a Bíblia trata um monte de vezes é Deus preocupado comigo e com você. Cara, fica atento aí com aquilo que você está pensando, com a forma como você pensa. Um outro verso é que a gente vai vendo, olha, será que se a gente ler esse verso de trás para frente, se eu não quero ser como eu penso, o que eu preciso fazer? Mudar essa imagem a respeito de mim. Quer ver uma coisa que Davi fala? Ele diz o seguinte, que as palavras da minha boca, ele trata de coisas que a gente trata na Atos, no Novo Testamento, fala um monte sobre isso, mas Davi já tinha esse entendimento. Ele diz, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Davi está falando o seguinte, que no momento dele com Deus, no tempo dele que ele tinha com Deus e com ele mesmo, só eles três, ele, o Espírito Santo, Deus, ele só ali, não tinha mais ninguém. Ele falava e meditava no coração a respeito daquilo que ele estava ali pensando e conversando com Deus. E ele diz o seguinte, que essa comunicação, aquilo que eu falo e aquilo que eu penso, seja agradável a Deus. Então, Davi dá uma dica para nós que, muitas das vezes, as palavras que a gente fala e aquilo que a gente medita no nosso coração pode ser desagradável. Concorda? Porque se ele está dizendo, poxa, olha, eu tenho esse anseio, que aquilo que eu falo e aquilo que eu medito no meu coração seja agradável a ti, é porque ele está percebendo que, em alguns momentos, ele não está pensando e nem está falando de acordo com a palavra de Deus. E eu quero deixar mais um verso, porque Paulo, a gente está percebendo o cuidado de Deus em relação ao que a gente deve pensar, a como a gente pensar. E Paulo dá uma dica para nós. Todos os dias eu e você enfrentamos desafios, sim ou não? Existe uma estatística que todos os dias eu e você, nós tomamos 2.500 decisões. Que é isso, Rodrigo? Todo dia você decide 2.500 vezes. Mas como assim? Eu vou explicar a você. Talvez a primeira delas seja quando o despertador toca. O que você faz? Você soca ele, né, e aperta lá o soneca, ou então você acorda. Já tomou uma decisão. Depois, você acorda, você levantou. Aí você vai ter um tempo com Deus? Não. Você vai perceber se você está atrasado, você vai tomar banho ou não. Espero que essa seja fácil de você decidir, né? Você vai escovar o dente ou não? Misericórdia, essa tem que ser mais fácil ainda. Mas você decide o ônibus que você vai pegar, se você vai de moto, de carro, se você vai sair correndo, se você vai se atrasar. Se você vai, depois você chega no trabalho, você toma um monte de decisões lá. Se você vai, agoniar seu chefe, se você vai responder a ele porque ele foi grosseiro com você. Se um monte de coisas, quando você vai num self-service. Hoje eu fiquei aqui, você já almoçou aqui na igreja? Quem já? Bom demais, né? Mas não é difícil almoçar aqui? Porque você vai ter um monte de bandejinha, aí você vai, pega um caldinho de cada um e vai. Você tem que decidir, vou comer isso, não vou comer aquilo. Quer ver uma outra decisão, um negócio muito importante,
que a gente não se atenta para isso, e hoje eu quero alertar você para isso. Originalmente, a gente foi planejado assim, a gente funciona assim, mas, Rodrigo, mas por quê? Eu não sei te explicar. Pergunta para Deus, mas é assim. 95% das escolhas que a gente faz baseado nas emoções que estão dentro da gente. E só 5% a gente faz baseado na razão. Que isso, Rodrigo? Você é doido? Não é assim, não. Você já comprou uma coisa que você não precisava? Sim ou não? Aleluia. Você falou, você já prometeu, num ano não vou beber mais refrigerante. Aí depois você vai numa festa, alguém bota a garrafa aqui do seu lado. Aí você fala assim, vou tomar só um golinho. E vai um golinho agora, e daqui meia hora um golão. Depois você está tomando a garrafa. Mas você não decidiu, cara, que você não ia mais comer aquele negócio. Não vai mais comer pizza. Não vende a 26. Você decidiu, quantas vezes você decidiu? Essa semana, eu vou acordar às 7 horas da manhã e vou correr 5 quilômetros. Quem já? Eu já! Aí o que aconteceu? 5 horas da manhã, acorda, despertou. Aí você fala assim, ontem eu fiquei na igreja até tarde. E a gente vai mantendo um monte de desculpa pra gente mesmo. Não é assim que funciona. Quem está falando, quem está tomando conta de você nessa hora? É a sua razão? É sua emoção, é o que está lá dentro. Você falou assim, não, agora, né, quantas vezes, né, eu já vivenciei isso algumas vezes. Eu não sou o cara, o pastor André, ele fala aqui, eu vou falar dele, não está aqui, posso falar a beça dele. O pastor André está lá na Academia da Fé, vai ser uma bênção lá. Mas ele fica agoniado, ele fica irritado com o trânsito. Eu não sou muito agoniado, só eu ando de moto o tempo todo. Quando eu estou de carro, eu fico um pouco agoniado. Mas você já... uma vez eu lembro de alguém contar esse testemunho, né? Alguém deu uma fechadinha em você, aí você foi, se espremeu todinho assim, ficou no sinal, quando abriu o sinal, aí você arranca para ir mais rápido, né? Não dá um negócio, a gente fica nervoso. Outro dia eu estava chegando na igreja aqui, 9 horas da manhã, aqui nesse sinal do Mundial, cheguei, parei o carro aqui, aí veio um menino, parou do meu lado assim, o sinal abriu e tinha um rapaz atravessando, sabe quando pega aquele rabinho de foguete assim, ele veio atravessando o sinal, abriu, ele já estava no meio da pista, no meio do carro daqui já. Aí o rapaz começou a sair e parou. Só que ele deu mais 2 passos e o rapaz que estava do meu lado, ele estava extremamente estressado, eu não sei o que aconteceu. E ele ficou buzinando por causa de 2 passos, né? Quanto dá para atravessar um carro? É 2 passos só mais. E aí ele saiu, aí o outro reclamou e xingou, aí ele já saiu cantando pneu, já deu uma fechada do outro que estava aqui. Falei, Jesus amado, é a razão ou é a emoção que está falando nessa hora? Controlado o tempo todo pela emoção. Gente, e a gente tem que lembrar disso o tempo todo. Outro dia eu vi uma notícia, que eu não sei se você viu, saiu no jornal, estava na casa de um amigo, saiu uma notícia. Um rapaz estava num bar, ele e um amigo, sabe nessas mesinhas aqui de bar assim, estavam bebendo alguma coisa, uma moça que eu não tinha nada a ver com a história, não conhecia ele, chegou, falou alguma coisa para ele falou alguma coisa para ela deu mais uma volta, e daqui a pouco ela volta e começaram a discutir, conversar, discutir, ela foi, pegou ele pelo colarinho assim, e dá para ver pelos lábios dele assim, me bate, olha só que doido, esse cara, não, eu estou falando sério, porque como a emoção toma conta, era um cara desse tamanho. Aí ele simplesmente deu um tapão nela assim. Tom! Alguém viu isso na televisão? Sabe o que aconteceu com essa moça? Ela morreu. Como é que alguém morre com um tapa, né? Eu não sei explicar, mas morreu. Aí, olha só, para comigo aqui, vem comigo aqui. Esse cara estava ali batendo um papo com um amigo, num bar, não sei lá o que eles estavam bebendo, não sei se ele estava bêbado, mas ele estava ali, por uma decisão, por uma escapada da emoção tomar conta. É óbvio que ele não imaginava que isso ia acontecer, mas a moça morreu e esse cara está preso. Quantas vezes você já viu alguém que tomou um tiro porque discutiu com o carro? Eu conheço um rapaz, Marquinhos, da Rua Laíde. Ele discutiu com um cara,
ficaram nessa assim, brigando, o cara parou na frente, pum, mandou um tiro pro carro dele. Pegou aqui, ó, na cabeça. Não morreu, mas ficou com um lado do corpo paralisado. E aí eu quero, mas como assim, Rodrigo? Emoção que toma conta. E o que Deus colocava no meu coração era, Rodrigo, a minha igreja, ela está caminhando. A vida cristã baseada na emoção. Ela está vivendo uma vida cristã baseada na emoção. A emoção está tomando conta da vida das pessoas. As pessoas estão escolhendo. Meus filhos estão escolhendo. A vida, cada escolha, cada decisão, baseado naquilo que está no coração, baseado nas suas emoções. E não é esse o plano que eu tenho para eles, não é esse o plano que eu tenho para a igreja. E Paulo dá uma dica para nós. Ele diz o seguinte, ainda tem mais esse verso aí sobre uma dicasinha da gente pensar. Finalmente, irmãos, não é Salmo não, é Filipenses, mas ficou aí. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Deus está instruindo eu e você, para que a gente coloque para dentro do nosso coração e do nosso pensamento coisas que sejam nobres, corretas, amáveis e de boa fama. E um monte de outras coisas. Mas por que emocionalmente o povo de Deus está doente? Porque não está fazendo isso. E talvez você esteja aqui, você tenha levantado sua mão, você tenha orado, você tenha tido até um tempo de alívio, mas seu coração ainda está pesado. Seu coração está triste. E eu vim hoje para te falar aqui que não é esse o plano de Deus para a sua vida. Você não precisa viver assim. E Paulo dá uma dica para nós. Pois, embora vivamos como homens, e eu e você vivemos assim, não lutamos segundo os padrões humanos. Paulo está dando uma dica para nós. Olha, a gente vive aqui, mas a nossa luta não é no padrão humano, não é de forma humana. Opa! Ele diz o seguinte, o padrão é diferente. A gente tem que lutar, mas o padrão é diferente. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Eu botei ali, ó, as armas que Deus te dá não são humanas, mas são poderosas nele. Porque o tempo todo o inferno vai colocar na nossa mente, e a gente mesmo, a gente nem pode responsabilizá-lo por isso, porque muitas das vezes a gente, Rodrigo, eu não consigo controlar seu pensamento. Eu quero te dizer hoje que sim, você pode controlar seu pensamento. Deus deu a você essa capacidade. Mas muitas das vezes a gente dá uma moscada e fortalezas são criadas dentro da gente. Fortalezas de pensamento. Eu não consigo pensar diferente, eu não consigo fazer diferente. Eu não me acho ninguém, eu acho que eu vou dar errado. Eu estou com medo do que vai acontecer. São pensamentos que todos os dias a gente tem que lidar com eles. Como é que vai ser? Como é que vai ser com a vida do meu filho? Como é que vai ser o meu futuro? A gente lida com isso todos os dias. E essas armas que Deus nos dá têm esse objetivo, destruir os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. O inferno tem esse propósito, gente, destruir a verdade de Deus que está dentro de você. Ele quer destruir isso, porque isso aqui, eu botei até em destaque aqui, ó, o que a gente tem que fazer, a gente precisa pegar o nosso pensamento, pegar ele. Peraí, eu não vou ficar meditando nisso, cara, eu vou levar ele ao conhecimento de Cristo, eu vou levar ele cativo à verdade de Cristo. Para quê? Para torná-lo obediente. Como é que é isso, Rodrigo? Não parece que é alguém que está fora da gente? Que a gente tem que conduzir, mas é isso. Deus chamou você para esse tipo de vida, que ao invés da gente ser refém, todo mundo que eu converso, muitas vezes a gente conversa, e eu mesmo, nos meus desafios, volta e mesmo, eu falo assim, cara, Rodrigo, você não está mais dono da sua vida, cara, sua emoção está conduzindo você. Esses caras que tomaram uma decisão, que arruinaram esse rapaz que matou essa moça por causa de um tapa, arruinou a sua vida, por quê? Porque simplesmente tomou uma decisão baseada na emoção.
Muitas pessoas que se suicidaram por causa de um pico de emoção, onde a razão foi completamente descartada. E muitas das vezes a gente vai caminhando nessa direção, e eu queria fazer essa pergunta para você. Você pensa no que você pensa? A gente gasta muito pouco tempo nisso. Só que o seu pensamento leva a você a tomar 95% das decisões que você toma. Será que isso é importante? A gente não tem dado a devida atenção. E o que eu quero hoje, com a ajuda do Espírito Santo, é fazer você refletir. A gente está tão preocupado em conhecer coisas. A gente está tão preocupado em ler ou conhecer o novo celular que você comprou. Você quer conhecer todas as funcionalidades dele. A gente está tão preocupado em conhecer e ler o manual do carro que você comprou, ou descobrir cada detalhe da casa, ou o programa de viagem que você vai fazer. Você quer ler lá o TripAdvisor e ver os restaurantes que você vai. A gente está em busca de tudo isso. E é normal, é natural, só que você é mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer outra coisa. E a gente gasta muito pouco tempo pesquisando a gente mesmo. E muitas vezes a gente é desafiado pela vida e às vezes a gente toma decisões que fazem a gente falhar, fazem a gente andar para trás. Eu peguei isso é uma das frases que está circulando aí. Não ouça os pensamentos traiçoeiros. E hoje eu queria explicar um pouquinho para você como funciona e aquilo que Deus colocou no meu coração a respeito disso. E esse aí é você, ó. Você está vendo ali? O que está ali? Dá para ver direitinho? É um cérebro e um coração. Eu e você, isso aí funciona dentro da gente. É a nossa razão e a nossa emoção. E muitas das vezes a gente se encontra nessa qualidade aí. Coração e emoção, coração e cérebro, a razão, em guerra constante. E eu coloquei uma coisa que eu tenho aprendido e tenho visto o resultado disso na minha vida. Eu lembro de uma história que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu devia ter uns 13 anos. Tinha uma festa acontecendo na minha casa. E eu não me lembro o que aconteceu direito, mas acho que tinha que comprar gelo, alguma coisa assim. Eu lembro que meu pai saiu. Minha mãe talvez lembre dessa história. Meu pai saiu para comprar gelo. E saiu, e depois que ele saiu, uns 20 minutos depois, caiu, era verão, era janeiro. Lembra sabe aquelas tempestades que acontecem em janeiro? De inundou tudo e tal. E choveu, inundou tudo aqui, tudo. E claro, meu pai não voltava para casa, demorando. E eu permiti, ainda muito novo, que aquele sentimento alcançasse o mais íntimo de mim. E eu comecei a pensar sobre aquilo. Aconteceu alguma coisa com meu pai. Aconteceu alguma coisa. E ele não chega. E eu comecei a ficar tenso com aquilo. E aquilo, eu já parei de brincar, eu já parei de me divertir, estava todo mundo na piscina e tal, e daqui a pouco aquilo foi tomando conta de mim. E eu lembro de eu começar a chorar copiosamente por causa daquilo. E o que tinha acontecido? Nada, não tinha acontecido nada. Ele estava show de bola lá, com gelo derretido, obviamente, mas só tinha acontecido isso. Quantas vezes eu e você, a gente enfrenta isso? Talvez seu filho não chegou em casa. Quem já aconteceu isso? Outro dia eu li um testemunho de uma menina. Trabalhava numa empresa na área de RH e ela tinha um relacionamento muito legal com o chefe. E teve um dia, ele ficava numa sala de vidro reservada. E teve um dia que ela estava lá trabalhando, não sei o quê, e ela conseguia ter contato visual com ele, mesmo ele dentro da sala. E teve um dia, sabe quando a gente olha para alguém e alguém olha para a gente e a gente estabelece aquele contato visual? Aconteceu isso com ela. E aí, o que ela fez? Nada mais normal, sorriu. E
Quando ela fez isso, ele fechou a persiana. Tá! Né? Mas isso aconteceu. E ela começou, aí ela conta a história dela. Olha só que loucura. Ela começou a falar assim, caramba, o que eu fiz para ele agir assim comigo? Aí, olha só o que aconteceu. Ela começou a rever os e-mails que ela tinha mandado para ele. Não ri, porque você fez a mesma coisa já, talvez. Ela começou a rever os e-mails. Caramba, o que eu falei? Foi perguntar para os colegas, o que aconteceu? Está tudo bem? E começou a perceber, a ver o que ela tinha, o que ela poderia ter feito que tivesse magoado ele. E ela começa a entrar nessa paranoia, o que aconteceu e tal. Daqui a pouco ele sai da sala. Aí ele saiu da sala irritado, passou por ela e não olhou para ela. Ele está indo no RH. Ele vai me demitir. Aí ela já começou, mandou um zap para o marido, falando assim, olha, aconteceu alguma coisa com fulano de tal, com o chefe, ele vai me demitir. Aconteceu isso, ele não está olhando, mas para mim ele não está falando comigo. E ela começou a entrar nisso e ficou naquela agonia. Você imagina essa agonia? Não sei se já passou uma agonia dessa, talvez já. Foi todo mundo embora e ele não saía da sala. Ela também falou assim, não, eu não vou embora. Se ele vai me mandar embora, ele vai me mandar embora hoje. Eu vou ficar aqui até ele sair daquela sala. E ela ficou lá. Quando ela foi dando 7, 7h30, 8 horas ele saiu da sala. Aí ele sai da sala, vem na direção dela, abre a gravata. Ela falou assim, agora já era, eu vou. E ela talvez já tenha juntado suas coisas lá, já botou tudo na caixinha de papelão. E aí ela falou assim, aí ele sentou do lado dela e falou assim, aquela ligação que eu recebi hoje de manhã. Um problema gigante que está acontecendo na fábrica, lá na Alemanha. Acabou com o meu dia. Não aguento mais. Foi a declaração do chefe. Aí ela começou a fazer... Aí o que ela fez? Começou a rir. Que loucura, né? Começou a rir. E aí ela não explicou para ele naquele momento, mas ela passou um dia de angústia extrema. Por quê? Por nada. Não estava acontecendo nada. Ela não tinha nada a ver com a história. Quantas vezes eu e você, a gente experimenta isso? Quantas vezes a gente fica angustiado com Deus? A gente bota Deus na jogada, o Senhor não está me respondendo, o Senhor não está vendo o que eu estou passando, e a gente entra numa crise e tal, e cara, não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Pensamentos, emoções, e eu queria só lembrar disso aqui. Eu coloquei aqui filtro, dá para você ler aí, eu acho. A gente precisa ter esse controle daquilo que a gente pensa com aquilo que a gente deixa entrar no mais íntimo de nós. Deus deu a você esse controle. O mundo, gente, está com essa tampa plenamente... Opa, existe essa palavra? Plenamente aberta. Não sei se existe. Minha professora de português. Está errado, né? Não existe. Então é plenamente só. Vamos lá. Está plenamente aberto, gente. Hoje, você cutuca alguém, aquele pensamento não passa na razão, simplesmente vai direto na emoção do cara. E o cara muda de estado, ele está tranquilo, alguém falou alguma coisa, ele já está brigando 2 segundos depois. Alguém já está acabando com um casamento 2 minutos depois. Está espancando um filho 2 minutos depois, porque não existe mais essa barreira. E esse diagrama que eu fiz para você precisa confrontar a gente todo dia, porque a gente está sofrendo, a gente está perdendo coisas grandiosas, porque simplesmente a gente está permitindo que a nossa emoção tome conta. O entendimento sobre a verdade e o Espírito Santo precisam fazer parte desse filtro. Eles precisam ser o controle daquilo que está penetrando a sua emoção e o seu coração.
Às vezes uma palavra, meu irmão, que alguém dá a você rouba a sua alegria do dia inteiro. Às vezes alguém que falou alguma coisa para você, você estava indo para o trabalho, a sua esposa faz alguma coisa, o seu filho dá uma moscada qualquer. O seu dia acabou ali. Ele nem começou, ele acabou de começar. Você nem saiu de casa ainda, mas ele foi completamente ceifado. O plano que Deus tinha para você naquele dia de te usar, ele já não pode mais, porque agora você está triste. Agora você está aborrecido, você está chateado o dia inteiro, porque simplesmente aquele escudo que deveria estar ali, aquele escudo que a Bíblia fala é o escudo da fé, que a gente tem que estar com ele empunhado para amortizar os dardos inflamados do inimigo contra a nossa vida. Você não estava com ele em punho, você está com ele baixado, e quando ele manda aquele dardo, vai direto ao seu coração, e a sua alegria vai embora. Você percebe o quanto que a gente está sendo roubado disso? Quantos casamentos estão sendo destruídos por causa disso? Quantas vezes, eu vou falar uma outra situação, às vezes na área financeira, você foi lá e tomou uma decisão, fez uma escolha, comprou algo que não precisava, gastou um dinheiro que estava comprometido, que você tinha combinado com a sua esposa, com o seu marido, que era aquele destino, aí você foi lá e pá! O escudo não está empunhado, a gente não está com esse filtro funcionando bem, a gente está com as nossas emoções escancaradas para o nosso pensamento. E a Bíblia diz que o pensamento do homem ele é enganoso. O pensamento nosso, ele é enganoso, a gente é traído pelo nosso pensamento. E a gente não está se protegendo, a igreja não está se protegendo. O Espírito Santo, quantas vezes o Espírito Santo deu uma dica para você, cara, sai daí, não entra nessa. E você, por causa da sua emoção, você vai. E a gente sofre, a gente tem prejuízo nos relacionamentos, prejuízo financeiro, prejuízo na saúde. Quantas vezes? Porque a gente está baseado na nossa emoção. Então lembra disso, você pode controlar essa tampinha que existe entre a sua razão e a sua emoção. Você pode controlar, você não pode se colocar numa posição de vítima. Quantas vezes eu converso com alguém, Rodrigo, eu não resisti, eu não consegui. Não, cara, você pode conseguir sim, você pode sair desse lugar que você está. Você não precisa viver na escuridão. Deus é o Deus de luz para a nossa vida. Muitos pensamentos que você tem, e eu com ousadia vou dizer a maioria deles, que a gente tem a nosso respeito, são uma mentira. A Bíblia trata disso, ela chama de sofismas. Sofismas são indicações, alterações que o inferno coloca na nossa mente a respeito de nós, que são mentiras. Mas o que muitas vezes acontece, a gente acredita nelas. E aí, quando a gente acredita nelas, o que começa a acontecer? Aquele verso de Provérbios, ele é verdade. Assim como a gente vê, assim como a gente se vê, assim como a gente pensa a respeito de nós, assim nós nos tornamos. Então, meu irmão, você tem que ter muito cuidado com aquilo que você pensa. Porque a gente acredita nisso, e quando a gente acredita, esse verso ele começa a entrar em operação. E adivinha só o que acontece? Você começa a se tornar exatamente aquilo que você pensa. E aquilo que você não queria. E eu queria dar 4 pontinhos para você ficar alerta. Hoje, escreve uma coisa que eu quero dizer para você. A importância, eu não gosto de escrever muito em papel. Mas é muito importante você ver algo. O primeiro deles é, desconfie dos seus pensamentos. Sempre que seu pensamento te disser algo a respeito de si, desconfie. Será que ele tem razão? Outro dia eu falei para a Aline, ela estava vivendo uma situação no trabalho dela extrema e estava tirando muito a paz dela. Eu falei, meu amor, você precisa lembrar de uma coisa. Isso que está... Não, mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, por causa disso, por causa daquilo. Está todo mundo pensando isso. A gente tem muita... Está todo mundo pensando isso. Cara, não tem todo mundo pensando nisso, não. Só você está pensando nisso. E eu falei para ela, meu amor, essa é a realidade que está só dentro de você. Ela não está do lado de fora. Todo mundo não está pensando aquilo. Deus não está... O plano de Deus
não é esse, porque esse plano traz destruição, e o plano de Deus não é destruição, é restauração. Então a gente tem que parar e pera um pouquinho. Que eu estou pensando isso? Está alinhado com aquilo que Deus pensa a meu respeito? Primeira coisa é desconfiar do pensamento. A segunda coisa é conhecer a verdade. O que é isso, conhecer a verdade? A Bíblia diz que o povo de Deus sofre porque não conhece a Escritura. A Bíblia diz que a verdade é a palavra de Deus. Meu irmão, você precisa conhecer o que a Bíblia fala a seu respeito. Eu trouxe alguns versos para você, daqui a pouquinho eu vou mostrar eles para você. Aquilo que Deus pensa a seu respeito, o que Ele acha de você. Cara, Ele deve achar você bom demais, e eu também, porque Ele morreu por mim e por você. Você vale muito para Ele. Mas e a gente? Quando a gente, muitas das vezes, pensa uma coisa, se você não conhece o que Deus pensa a respeito daquilo, como é que você vai comparar? Como é que naquele filtro você vai dizer, não, peraí, chegou esse pensamento aqui, vou comparar com a verdade. Se não tem nada do lado de cá, a verdade vai passar. É bem lógico o que eu estou falando. É bem racional, mas é assim mesmo, a gente tem que pensar sobre o que a gente está pensando. O terceiro ponto é isso aí, ó. Compare os seus pensamentos com a verdade. Para a gente poder comparar, perceber, pô, cara, esse pensamento não está me fazendo bem. A gente tem que ter essa maturidade, gente. Já chegou o tempo, já passou o tempo da gente simplesmente, eu estou pensando assim, eu não sinto mais aquilo, eu não amo mais, eu não gosto mais, ele me desaforou. Gente, já acabou esse tempo da igreja. Deus chamou você para crescer, cara. Vamos lá, maturidade para nós. Parar para pensar, não, o problema sou eu, o problema está aqui comigo. Assuma a responsabilidade sobre a sua vida e não seja refém dela mais. Então, quando acontecer isso, você precisa primeiro perceber, pô, esse pensamento está me fazendo mal. O que Deus pensa a respeito disso? Cara, se Deus pensa isso, é diferente. Eu preciso pegar esse pensamento, como Paulo falou, pegar ele e levar ele à obediência de Cristo. Cara, você está pensando errado, vem para cá. Olha o que Deus pensa a respeito disso. Agora você tem que começar a pensar assim. E a gente vai trocando isso dentro da gente. Quantas vezes você estava num momento triste da sua vida e alguém falou para você, cara, para um pouquinho, olha só um pouquinho aqui. Você está aqui, você está vivo, você está bem. Talvez seus filhos e seu esposo, sua esposa estão bem. Quantos segundos demora para aquela pressão enorme que estava dentro da gente fazer assim, clique, e a gente abrir o olho? Já experimentou isso alguma vez? Isso é poder de Deus operando em nós. É a gente percebendo que a gente pode controlar essa emoção que está dentro da gente. Deus nos chamou, a Bíblia diz que os filhos dele são dirigidos pelo Espírito. E quando o Espírito dirige, a emoção tem que se colocar no lugar dela. É o Espírito que está no controle. E o quarto passo, substitua os pensamentos mentirosos pela verdade. Para isso a gente precisa conhecer duas coisas só. A primeira delas é saber, pô, esse pensamento, eu não paro de pensar nisso. E esses pensamentos que vêm sobre nós, já percebeu que eles começam bem devagarinho. Outro dia eu vi uma frase, eu até falei isso. A emoção, ela grita com um megafone. Parece, já tem, né, de internet. É um megafone gritando, a emoção gritando na sua orelha, com toda a força, com todo o vigor, falando tudo aquilo que ela acha, tudo aquilo que a sua carne acha, tudo aquilo que a sua carne pensa, o que ela quer. Mas o Espírito Santo, lá no finzinho, ele vai dizer para ele, filho, olha para mim. O Espírito Santo vai, no meio dessa confusão, uma gritaria dentro de você, ele vai dizer para você, filho, olha para mim, olha para mim. E quando a gente faz isso, a gente consegue viver essa vida aí. Eu vou mostrar um vídeo para você, é de um trechinho do filme A Cabana. Eu vou ter que dar um spoiler para você, mas se você não viu até hoje, você está atrasado, eu vou dar o spoiler assim mesmo.
Esse rapaz que vai aparecer num barco para nós aí, ele tinha... a sua filha foi assassinada. E por causa desse sentimento que agora corroía ele por dentro, ele não conseguia fazer mais nada e ele culpava a Deus por causa disso. Isso é o que acontece comigo e você todos os dias. Quantas vezes a gente olha para o barco da nossa vida e muitas vezes ele está afundando. Ou a gente acha que ele está afundando só. E Deus trouxe você aqui hoje só para te dizer, olha para mim. Olha para mim. É o que Deus diz para você. Ele continua dizendo, olha, não olha para o passado, não fica olhando para o que aconteceu. Não fica olhando para talvez a água ou a sujeira envolvida nisso tudo. Olha para mim. Deus trouxe você aqui para tirar você desse barco. Ele quer que você caminhe sobre as águas. É o convite de Deus para você hoje. Você não precisa mais ficar num barco preso, mas você pode ter a liberdade de caminhar sobre as águas. Quando você se posiciona com a verdade, tudo muda. Tudo muda. E você pode falar para mim assim, Rodrigo, eu estou vivendo uma realidade, tem tanta água no meu barco, que é melhor afundar. E eu queria dizer para você que não. Não é esse o plano de Deus para a sua vida. Eu separei alguns versos aqui que muitas das vezes a gente vê áreas da nossa vida se afundando e gritando alto. E a gente não consegue ouvir e perceber Deus olhando para nós e dizendo, ei, olha para mim. Esse verso que está lá em Atos, Paulo e Silas estão presos e um terremoto acontece e aquele centurião fica apavorado, mas crê na palavra deles. Ele diz, cara, o que eu preciso fazer para ser salvo e a minha família? E eles dizem, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Talvez seja a realidade de alguns aqui. Você está salvo, você está aqui, mas você está achando que sua casa está afundando. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer que não. Esse barco não vai afundar. Mas não ponha os seus olhos na água ou na circunstância que está lá do lado de fora. No conflito que acontece na sua casa. O convite de Deus para você hoje é, continua olhando para mim. Às vezes as circunstâncias do que estão ao redor, como você viu naquele barco, não sei se você percebeu, eu demorei. Eu já vi esse filme umas 3 vezes. Vi essa cena algumas vezes para poder fazer esse recorte, que não funcionou. Mas quando ele começa, o barco começa a afundar, a água começa a ficar negra do lado de volta, logo em torno, né? E ele põe a mão, e se você consegue ver bem, a mão dele está toda escura, com aquele piche, eu não sei. Mas uma coisa que eu não tinha percebido é que à medida que Jesus vem andando sobre o mar, aquela água escura que está ali, ela vai se abrindo e a água vai ficando limpa. Não sei se você percebeu isso. Detalhes. Deus não está longe de cada circunstância da sua vida. Mais um verso de João. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir.
Jesus disse, olha, eu vim para que vocês tenham uma vida abundante ou com abundância. Talvez você olhe para a sua vida e para o barco da sua vida e diga, Rodrigo, destruição, morte, eu estou sendo roubado. E a gente a nossa mente tenta nos sugerir, porque a gente está sem aquele filtro, e vai direto no nosso coração. É assim, cara, a vida é assim, eu vou morrer assim, vai tudo ficar assim. É esse pensamento que a gente tem, e isso não sai da nossa mente. E Deus diz para nós, olha, não. A minha promessa para você é que você tenha uma vida abundante. Então se agarre nessa vida abundante que Ele conquistou para você na cruz. A cruz valeu a pena. E o penúltimo verso é esse aí, olha. Opa. Eu lhes disse essas coisas, Jesus está discorrendo com os discípulos, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ele diz duas coisas super importantes nesse verso. A paz vem dele. Não procure paz onde não há paz. Procure no lugar certo, nele. A Bíblia diz que ele, através do Espírito Santo, consegue revelar em nós a paz que excede o entendimento. Quantas das vezes a gente já viu testemunhos de pessoas que viveram uma realidade trágica, que você talvez pense, eu não suportaria. Mas alguém está firme. Por que não está firme nas suas forças? Você viu ele dizendo ali para o Mac naquele barco, cara, eu não consigo sair do barco. Ele diz, consegue. E essa frase me marcou muito, porque ele fala o seguinte, você está vendo um futuro sem mim, cara, e ele não existe. Esse futuro sem Deus, ele não existe para você que é filho. E ele diz o seguinte, tenha ânimo. Quando ele diz isso, ele não diz o seguinte, olha, você vai ser animado. Esse verso diz, olha, se anime você. A responsabilidade é sua. Não sucumba a esse pensamento errado, a esse pensamento mentiroso. Não, se agarre na verdade da vida abundante que Ele tem. E anime-se. Que eu vou estar com você todos os dias. E eu vou ler para você um verso que é o verso da minha vida. É o verso que todas as vezes quando eu tô triste, eu fico mal, igual você fica. Eu acho que vai dar tudo errado também. Eu paro e... Agora eu já sei o antídoto. Eu pego a minha Bíblia, vou lá para o meu quarto de oração e leio esse verso. E eu queria que você entendesse, que você colocasse nesse verso o seu nome. E ele diz assim. Opa, vou passar aqui. Está lá em Isaías 43. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó. Eu queria convidar você a dizer seu nome. Você pode ler comigo? Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Rodrigo. E te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Sebá em teu lugar.
Você consegue perceber Deus dizendo isso para você hoje? Eu vou encerrar com essa ilustração que eu já falei aqui. Uma vez, foi até o pastor Luiz Hermínio que falou sobre isso. Muitas vezes a gente tem a crise de não saber como é que a gente foi formado e tal. A Bíblia relata isso. Quando você ainda era substância informe no ventre da sua mãe, a Bíblia diz, Deus já te conhecia. Isso revela algo para nós que, se Ele já conhecia, logo quando você começou a viver. O Luiz Hermínio estava falando sobre isso, Deus deu essa revelação a ele, olha, antes da sua vida acontecer propriamente, lá no ventre da sua mãe, antes de um espermatozoide e um óvulo se encontrarem, a sua vida nasceu nele, começou nele, foi um projeto dele. E ele procurou na humanidade 2 DNAs que combinados formariam quem você é. Você é extremamente importante para Ele. E hoje eu queria só fazer uma oração por você antes de você sair. Eu queria que você se colocasse de pé. Talvez você esteja aqui nesse lugar e algum barco da área da sua vida esteja afundando. Ou entrando água. E eu queria orar por você. Ah, Rodrigo, mas como assim? Talvez você esteja aqui e esteja ferido emocionalmente. E a minha oração é que eu, junto com você, a gente perceba o Espírito Santo dizendo para nós, filho, só olha para mim. Deixe toda a sujeira, a água de lado. Como ele diz naquele vídeo, olha, respira fundo. E olha para mim. E eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. Se você está com seu coração apertado, se algo tem roubado sua paz, sua alegria, é um convite de Deus, ele não é meu. Mas eu posso dizer para você aqui, eu sei o que você sente. Eu também já tive esse momento de achar que tudo vai dar errado e que tudo vai afundar. E eu tive que perceber, Deus falando para mim, Rodrigo, isso só está acontecendo dentro de você, cara. Isso só está acontecendo aí dentro. Então olha para mim. Você não precisa viver ferido, você não precisa viver angustiado. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Deus trouxe você aqui hoje para dizer que você é extremamente importante. E que você não precisa viver essa qualidade de vida. Eu queria pedir à igreja que está aí, quem estiver por perto, não deixe ninguém sozinho, só seja um representante do abraço de Deus aí. Você não precisa nem fazer uma oração. Só toca em alguém. Não deixa ninguém sozinho, não. Porque você é um representante de Deus aqui. Deus está nesse lugar aí. E trouxe você aqui para tirar você desse barco hoje. Você pode ir embora daqui andando por sobre as águas. Como você viu representado nesse filme. Você não precisa sequer fazer uma oração. Só perceba Deus cuidando de você. Porque Ele sabe que a gente é limitado no nosso pensamento. Mas você, como filho, é amado demais. E Ele não quer que você viva assim. Pai, nós te louvamos essa noite.